Partiu, Ivan? Então vamos lá, cumprimento do poder antes de começar o programa. Yes! Boa. Tô emocionado hoje, cara. Você viu que eu tô gritando aqui 10 horas da noite, mas tô gritando. Por quê, Dioguinho? Pô, tô emocionado também, cara. Olha, tô até nervoso. Hashtag emocionado, porque temos a presença ilustre aqui de quem? De quem, Dioguinho? Fala o nome desse nosso amigo. Comentários, mas estamos aqui com o Ivan Costa. Sim. Se você não sabe, a Comic Con Experience é dividida em três, vamos dizer assim, facções, né? Cinema e cultura pop, action figures e os quadrinhos, sim. Aí, ó. E esse é o homem. Exato. A culpa é toda minha. Ivan, A culpa é dele. se apresente aí pra galera do Clube do Quadrinho que não te conhece, pelo amor de Deus. Não conhece o vergonha. Já tá passando vergonha ali, ó. Eu sou Ivan Costa, sócio da Chiaroscuro Studios e também um dos organizadores da Comic Con Experience, que já tá indo agora pra segunda edição. Bigger, better, louder. Vai vendo, vai vendo. E essa segunda edição agora da CCXP, ela vai ser ainda maior, uma área vai ser maior, o número de atrações maior, mais gente, mais trabalho. A gente tá muito feliz com os anúncios que já foram feitos aí. Sim. Já vimos aí que houve um boom, né, Dioguinho? Só coisa maravilhosa, Só coisa velho. maravilhosa. Olha, a cada anúncio, uma vida é zerada. Um panda é salvo. E o CDQ acabou de liberar aí um achievement com a presença do Ivan no Clube do Quadrinho, tão humilde nosso Clube do Quadrinho, Sim. que no dia dessa gravação também chegou aos 5 mil inscritos! Yes! Que beleza! E pra completar, chegamos aos 2.000 seguidores no Instagram. Ivan, já que você tocou no assunto aí de ser a segunda edição, a gente tá sabendo desde o ano passado que vocês estão com um contrato firmado lá com o Espaço por 3 anos. Sim. Isso ainda tá fechado mesmo? Vão ser 3 edições lá até 2016? Até 2016 a gente fica lá com certeza, mas a ideia é... A CCXP nunca foi pensada como um evento de uma edição só. O contrato é de 3 anos, mas a CCXP veio para ficar e vai acontecer todo ano, sempre no primeiro final de semana de dezembro, ad infinitum. Essa é a ideia. Que beleza! Tá vendo? Aí, ó, galera, agora veio pra ficar. Comic Con Brasil vai ser rota aí internacional dos artistas. Sim. Agora. Vai virar internacional é nacional, né? É, vai virar Comic Con Munhá, cara. Vai ser de vida eterna esse evento. E aí agora partir para a primeira pergunta, Ivan. Vamos lá. Certo? Quanto custou a CCXP? Ela me custou... Idiota! Ela me custou cabelos brancos, assim, uma úlcera, me custou várias noites de sono. Pedra no rim, não. Ainda não, graças a Deus. Vesícula, tá de Não, mas boa. eu tô tomando muito líquido pra evitar isso daí. A Comic Con, ela custa mais do que ela poderia custar, mas é por um bom motivo. É que a gente faz questão de não economizar mesmo. É isso aí, ó. É um evento de fã para fã, sempre foi. Então a gente gasta uma grana violenta só para garantir qualidade, serviço, experiência. A ideia é que as pessoas saem de lá encantadas. E isso custa, não tem jeito. Exato. É por isso que eu gosto do Ivan, porque essa pergunta foi uma pergunta de zoeira, porque as perguntas sérias vão ser feitas pelo Dioguinho Léo Braca ali. Pois Mas é. é porque ano passado, uns 30 Zé Ruela da imprensa queria que eles falassem 2.729.432. Isso não existe, não façam essa pergunta lá. E se alguém fizer pelo menos uma vez, não faça de novo igual aconteceu. Faça, mas faça do nosso lado. Deixa eu arrumar uma zoeira muito boa, cara. Por favor. Exato. Agora vamos passar pra seriedade, porque esse cara aqui fala sério, viu? Então, vamos começar do início. Primeira pergunta é o seguinte, cara. Vamos falar de você. Fã de quadrinho a empresário de quadrinhos, cara. Eu profissionalizei o hobby. Começou como todo mundo, lendo quadrinhos comprado com dinheiro de mesada. Assim, 12 anos de idade, e aí convenci meus pais a
dá uma grana pra comprar uma revista em quadrinhos, comprei uma revista da DC Comics, diz a lenda que a primeira revista que você lê, ou da DC ou da Marvel, te torna ou decenalta ou Marvel. Essa é a lenda. Eu já testei essa história várias pessoas e bate mesmo. Então no meu caso eu sou decenalta. E aí, começando a ler as edições em formatinho da Abril, e dos da década de 80 ainda. Eu comprei uma edição de Heróis em Ação e a saga do Trigon tava rolando naquela época. Esquadrão Atari do Garcia Lopes e tudo mais. Cara, minha saga da Fênix Negra é da Abril. Você tem ideia? A gente entrega idade. A gente entrega idade, cara. Oh. Exato. E aí fui atrás das edições que já tinham saído para entender o que tinha acontecido na história. Comecei a comprar as edições que saíram dali por diante. Heróis em Ação deixou de ser publicada, virou Super Amigos, e aí as revistas foram evoluindo. E aí, num dado momento, eu descobri que as revistas da Abril, elas tinham um delay de 3 anos, 4 anos do que saía lá fora. Naquela época. E aí eu comecei a comprar as edições americanas e eu não sabia ler inglês. Coisas de taurino cabeça dura. Aí eu lembro que eu li uma edição dos Novos Titãs em inglês. Eu demorei uma semana para ler uma revista de 22 páginas, porque eu lia palavra por palavra no dicionário. Até que eu terminei aquela edição e falei assim, esse negócio não tá dando certo, eu acho que eu preciso aprender inglês. Então, os quadrinhos me levaram também a aprender uma segunda língua. Que legal. E paralelamente eu estava construindo uma carreira em marketing, em comunicação, e isso foi... a relação com os quadrinhos foi evoluindo em paralelo a uma vida profissional executiva, né, em grandes empresas e tal. E aí eu fiz uma exposição em São Paulo em 2005, na época eu já colecionava arte original, e fiz uma exposição lá, há 10 anos. Em 2007 fui convidado a integrar a organização do FIC. Sim. E aí a coisa engrenou de vez. Porque eu comecei a conhecer mais pessoas, a coleção... Eu tinha um motivo para entrar no processo de auto-engano, de que eu precisava comprar mais arte, porque eu tinha que fazer uma exposição. Então, não, eu preciso comprar, não é caro, eu sei, mas... Não, eu preciso. É pra exposição, é pra exposição. A gente sabe o processo, a primeira vem de graça, depois aí oferecem mais com um dinheirinho ali, não, depois você já tá nesse mundo que não quadrinho, tem... Qualquer coleção, quadrinhos, arte original, é o processo de gateway drug. Você começa com coisinha pequenininha, dose leve, aquela coisa toda. Você vai num evento, ganha um sketch, você fala, eu tenho um sketch. Aí depois você compra uma página meio mais ou menos, aí compra uma página melhorzinha, aí compra o commission, custa $300. Aí depois você tá com um quadro do Alex Ross na parede. Então é assim que funciona. Você tem um desse? Mais de um. Tá vendo? Meu vários. Meu Deus. Você teve que escolher, ou eu compro quadrinho, ou eu compro commission, ou não? Você conseguiu balancear tudo muito bem? Eu fui... que as duas coleções elas foram andando meio em paralelo. Pra mim meio que era uma coisa só. Mas os eventos, os Comic Cons, principalmente lá fora, elas eram oportunidades para conseguir esses commissions, né? Entendi. Então eu acabava encomendando muita coisa de gente que eu gostava, porque eu queria ter o original deles. E como eu tenho uma coleção específica de Batman, eu encomendava desenhos do Batman. E eu tenho uma vasta coleção de Batman, que foi inclusive tema de uma das exposições no FIC, né? Do Batman 70 anos, que foi meu primeiro troféu HQ Mix, em 2009. Que legal. Tá vendo? Eu não sabia desse mais... HQ Mix seu, Ivan. Eu tenho 3 que troféus legal. HQ Mix. Tá vendo? Poxa, Colecionando. Conta pra gente aí, porque eu não sei. No FIC foram 4 edições que eu participei da organização. A de 2007 eu fiz uma primeira exposição, ela era menorzinha. Era uma reedição da exposição de 2005 em São Paulo. A partir de 2009 foram exposições específicas para o FIC. Então, e eram temáticas. A de 2009 foi Batman 70 anos, eu ganhei um HQ Mix. A exposição seguinte foi talvez a mais ousada que eu fiz até hoje, de 2011, que foi a exposição Criando Quadrinhos. Que a ideia ali foi contar todo o processo de criação de quadrinhos, da ideia até a página impressa. Que legal. E usando maravilhoso. Foi um trabalho de pesquisa gigantesco e um trabalho de colecionismo enorme também, porque eu fui atrás de designs de personagem, placa de impressão da década de 50, filme, páginas de revistas que não foram publicadas, foram canceladas. Eu consegui emprestado, no caso, essa não está comigo. Uma página de um crossover dos Vingadores e da Liga da Justiça, desenhada pelo Jorge Pérez, na década de 80, que não foi publicado. Caraca! Então essa história, o Pérez chegou a fazer, eu acho que 15 ou 20 páginas. Putz! Um brasileiro tem uma dessas páginas, ele é meu amigo, eu consegui que ele me emprestasse. Porque era um segmento da exposição que falava da biblioteca de Morfeu, das histórias que nunca saíram. Poxa, caralho, que massa, cara. E ali falava de tudo isso, e essa é uma das histórias lendárias dos quadrinhos americanos que nunca foram publicadas.
E eu nem sabia que sequer existiu na década de 80, assim, né? E de novo eu entreguei a minha idade falando essa história. 2013, a exposição foi o ícones dos quadrinhos. No prefácio eu escrevi que toda vez que acabava uma exposição eu falava, e agora? Pra onde O que eu Qual a vou próxima? fazer? Sim. E eu ficava 2 anos montando a exposição para a edição seguinte do FIC. E a ideia do ícones foi convidar 100 artistas para reinterpretarem 100 personagens e ao mesmo tempo fazer um resgate da história desses personagens todos e levantar curiosidades. Então essa do ícones, no texto sobre cada personagem, além de falar da história, da importância, né, de cada um, eu falava alguma coisa da origem do personagem que às vezes era uma novidade até para quem conhece bastante. Então muita gente não sabia, e nem eu sabia, que a Mafalda, que é um personagem contestador, né, da sociedade como um todo, surgiu como uma garota propaganda de eletrodoméstico. Então foi um trabalho de pesquisa muito grande. E Deve ser gostoso fazer também, né, uma cara? delícia. essas descobertas, assim... Eu fiquei pesquisando um tempão para descobrir cada um e um monte de fontes. Acima de tudo eu falo que o Ícones, que também gerou um livro, né, pelo Catarse, um livro de luxo, que eu fiz questão que fosse um livro bacana mesmo. Eu falo que o Ícones é uma obra de amor, assim, porque não da minha parte para as pessoas, mas de todos esses amigos que toparam fazer esse projeto comigo, e eu sou eternamente agradecido a cada um deles. E eu fiz questão de pedir para os desenhistas que fizeram os desenhos dizerem por que eles escolheram aquele personagem. Oh, que legal. A ideia surgiu de talvez ilustrações que você já tinha, ou todas foram feitas exclusivamente pro Ícones? Todas são inéditas. Todas são Elas foram inéditas. criadas para o Ícones. E a ideia surgiu vendo a reação das pessoas que visitavam as outras exposições. O público em geral via um quadro, uma arte, uma revista e comentava com alguém que estava ali com eles, um filho, um amigo. Filhinho, quando o papai era criança, ele lia a história. E eu quis pegar essas mesmas memórias dos artistas. Porque a gente também tem essa relação. Sim. Então, por ali deu para descobrir artistas que têm uma relação especial com um personagem específico, porque o pai, já falecido, lia aquelas histórias para ele. Então, toda vez que ele lembra daquele personagem, ele lembra do pai. O Joe Prado, que é meu sócio na Quero Escuro Studios, ele escolheu o Príncipe Valente, porque o avô dele introduziu ele aos quadrinhos. E o avô dele gostava de Príncipe Valente. Pô, esse Que legal. background por trás também é Exato. muito massa. Humaniza o artista, aproxima todo mundo. Hoje a gente tem que fazer um legal. prosa boa só sobre ícones, né? Não, tem tanta história pra contar, eu acho Que assim, massa, velho. E até esse lance, igual você falou, da sua relação com quadrinhos e a jornada que você teve de descobrir e tal, eu imagino assim, como deve ter sido também a jornada para trazer e se relacionar com essas 100 pessoas, porque Sim. você tem artistas nacionais, mas também tem internacionais. E tem artistas ali, estrangeiros, e mesmo nacionais, que eu nunca conheci pessoalmente. Até hoje. Até hoje. Caramba. É engraçado que o Ícones em si, dá pra fazer outro Ícones só dos bastidores do Ícones. Dessas legal. histórias todas, idas e vindas. E uma coisa que eu fiz questão de colocar no livro e na exposição é técnica usada, mídia usada. O Pedro Cubiaco, ele fez o Geraldão. Ele fez o Geraldão em papelão. Papelão tipo de embalagem. Cortou e pintou. Ou é papelão corrugado, assim. Que legal. O Fábio Nossa, Cubiaco sensação. fez numa placa de MDF. Pois é, esses Kobiaco eu vou te falar. Eles são Que Adoro os família, dois. cara. Que família. Eles sabem que eu adoro os dois. Adoro. Toda vez que encontro é uma festa. Então o Ícones teve essas histórias engraçadas todas, assim, de gente que topou participar e, de novo, eu sou grato a cada um deles mesmo. Gente, eu tô olhando pra trás toda hora aqui que eu tô querendo pegar o ícones, mas como eu derrubo a estante do Léo toda vez, eu queria estar com ele aqui em mãos. Joe, pega lá pra não cair. Olhe de novo. Não olhe pro lado, não olha pra cá. Veja isso, memorize e, por favor, tenha esse exemplar, que é uma das mais belas declarações de amor aos quadrinhos que você vai ter em mãos, e os seus olhos também vão poder ver e experienciar isso aqui. De verdade. Mas, ô Ivan, você tá falando aí que a galera, por exemplo, um dos convidados, que eu esqueci o nome agora, escolheu o Príncipe Valente. Mas você escolheu os personagens ou não? Você só convidou a galera e a galera falou, posso fazer o Príncipe Valente? Posso fazer o Geraldão? Ou não? Você tinha essa lista dos 100 que você queria falar
e aí você foi riscando, o Joe Prato escolheu o Príncipe Valente. A lista, na verdade, começou com 50. Só que ela foi crescendo. Porque mais pessoas foram entrando no projeto e eu fui recheando com mais personagens. A ideia foi montar uma lista que, do ponto de vista brasileiro. Por isso que tem Turma da Mônica, Geraldão, né? E não só... E alguns personagens estrangeiros que são muito conhecidos lá fora não estão aqui porque no Brasil eles não têm a mesma relevância. Entendi. Então tem é sobre uma ótica brasileira. E eu fiz uma lista preliminar e fui apresentando para esses convidados e eles falavam, putz, pra mim é esse aqui. Eu falava, claro, por quê? Entendi. E aí vinha essa justificativa. Que legal. E aí esse nome sumia da lista e a lista passava a ter 99 nomes. Ia pra segunda pessoa. Legal. A Chiaroscuro já existia antes do Ícones? Não, no Ícones eu até falo da Chiaroscuro na parte final, fala sobre mim especificamente. Eu me desliguei da empresa onde eu trabalhava, eu era diretor de marketing de uma faculdade em São Paulo, em maio. Eu saí de férias, voltei num domingo. Na segunda-feira eu liguei meu chefe, eu preciso falar com você. Olha, eu vou te dar uma notícia muito boa para mim, mas para você... Eu com certeza para ele não foi boa. Não mesmo. Como todo bom marqueteiro, já tinha toda uma narrativa pronta assim, para falar para ele. Quando eu entrei lá, uma coisa que ele me disse é que ele queria ter orgulho daquela empresa. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi: você tem orgulho da sua empresa hoje? Ele não lembrava da pergunta, eu lembrava, foi meu briefing. Eu entrei na empresa e foi aquilo que ele me pediu. Tudo que eu fiz foi para que isso acontecesse. E eu falei: você tem orgulho dessa empresa hoje? Eu falei: eu tenho muito orgulho, porque a nossa empresa, né? Eu falei: então minha missão tá cumprida. Então minha missão tá cumprida. Checkmate. Que isso? Tá vendo? Foi quase cruel isso, né? Velho, se tem que, olha, pausa no Clube do Quadrinho para pequenas empresas, grandes quadrinhos aqui, consultoria grátis de como falar com o seu chefe de um jeito bacana, humilde e objetivo de como você quer sair desse negócio. Guiar a sua vida. Você sabe onde é o RH, né? Ele só tá... E a justificativa foi essa, eu tinha cumprido o meu papel e eu estava no momento que eu queria não mais ficar ajudando ele a viabilizar o sonho dele e viabilizar o mesmo. Eram duas coisas que eu queria fazer, profissionalizar aquilo que eu vinha construindo como uma atividade paralela, às vezes até voluntária, e eu queria montar um evento. Já tinha um Inception guardado lá? Tanto que a Chiaroscuro, quando ela foi criada, a abertura de empresa, tudo, ela é uma empresa de agenciamento e uma empresa de evento, desde a origem. A origem da Chiaroscuro, com data oficial, é 21 de julho de 2013, porque foi quando a firma foi aberta, né? Mas assim, na verdade, ela começou a ser planejada 2 anos antes, em conversas com o Joe Prado, que ele, na época, era da Art Comics, ele queria abrir uma empresa do jeito dele, para atuar do jeito dele, e ele me falou, naquela ocasião, ele foi um amigo que eu conheci através do Ivan Reis, e ele falou que se isso um dia acontecesse, ele queria me chamar para ser sócio. Naquela época eu falei, tá, meti né? E toquei minha vida. Só que quando eu resolvi sair da empresa e abrir essa empresa de agenciamento, eu comecei a puxar o jogo. Eu falei, cadê essa empresa? Né? Tá vendo, né? E aí as coisas começaram a entrar em movimento e eu saí da empresa anterior em maio. Ele comunicou a saída dele da Art Comics por volta de setembro. E foi nesse meio tempo eu estava tocando o projeto do Ícones e abrindo a empresa, a Chiaroscuro, e já começando a costurar a realização daquilo que virou a Comic Con Experience. Desde 2013. Pegou o seguro-desemprego? Pois é. Eu peguei, gastei todo legal, ele. E aí, pois é. E aí, em janeiro de 2014, foi anunciado para dezembro daquele mesmo ano. Exatamente. A Comic Con Experience, a nossa linda CCXP. Que, cara, eu vou te falar, fez um belo abalo sísmico nesse nosso Brasilzão aqui. Esse anúncio de, olha... São Paulo. Virou o ano, cara. O pessoal ainda tava de ressaca. Tinha gente bêbada de Réveillon ainda quando veio a notícia. Olha, vai ter uma Comic Con no Brasil. Comic Con, com todas as letras. A gente saiu com essa notícia numa matéria simbólica. Foi uma coincidência, mas a notícia saiu numa edição da Veja, que chegou nas bancas no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Que belo presente vocês deram pra cidade, viu? E a gente foi pego de surpresa. O que aconteceu? A Veja ia publicar aquela matéria, tinham dito que publicariam dali 2-3 semanas.
Eu tava dentro da gibiteria em São Paulo, E ó, um evento. tática do cheque predatado, cara. Pois é. Você entrega o cheque, olha, é bom pro dia tal, viu? E aí vai vem o filho da puta. deposita Velho, ô, malandro. Coincidentemente eu tava dentro da gibiteria em São Paulo, num evento de lançamento do Ícones. E a gente fez dentro da gibiteria um mini art seller. Foi uma mini Comic Con. que Pois a gente é, fez já ali. tava versão beta. É, e a gente nem sabia. Aí alguém me falou, eu vi na Veja que vai ter uma Comic Con. Eu, what? Opa! Foi igual quando o George W. Bush recebeu o anúnciozinho lá você segurando o ícone de cabeça pra baixo e alguém. Ô Ivan, saiu uma matéria na Veja e tem seu nome, velho. Foi uma correria, porque a gente teve que colocar perfil no Facebook no ar de um dia pro outro, site no ar de um dia pro outro. E aí foi dada a largada naquele momento. pro evento que marcou não só o ano de 2014, mas assim, deu início a um processo que a gente vê aí cada vez mais, né, o Brasil cravando um evento de nível internacional. E não é a gente que tá falando não, viu? Vai vendo, olha, aqui embaixo tem os nossos programas, a gente cobriu a Comic Con, todos os dias tem aqui embaixo o link pra você ver o que a gente aprontou por lá por culpa dele, ó. Sim. As bagunças das desventuras de Dioguinhos, cobrindo o primeiro evento da vida do CDQ, cara. Sim, velho. O Ivan, filho, ele foi corajoso de convidar o CDQ de imprensa, né? A gente teve duas sortes, cara. Primeiro que ele foi corajoso. Segundo, que a segurança, cara, tava de boa. Então a gente conseguiu zoar assim, ninguém deixar, tipo, botar o gema na gente e falou, vai embora. Depois dessa zoeira aí, quem convidou quem? Ou já tipo, nasceu meio que pré-definido assim pelas mentes que trouxeram a CCXP pra cá? A Comic Con ela tinha nascido na cabeça de cada um dos sócios separadamente. E já tinha esse desejo de muito tempo do Omelete, por cobrir a San Diego Comic Con há tantos anos. Da minha parte, que já tinha ido para minha primeira Comic Con fora, foi em 2000, em Chicago. E depois fui para New York Comic Con várias vezes, San Diego e tal. Do Renan, da Pizzy Toys, que participa de eventos no Japão, dos Estados Unidos também. E a gente sempre se perguntava, por que não tem uma porra dessa no Brasil? Pois é. Quando? A galera tá querendo, né? A gente esperando. E tem uma frase que a gente acabou incorporando nessa lenda da Comic Con Experience, que é do filme Campo dos Sonhos. If you build it, he will come. Okay, you must have heard that! E a gente sempre acreditou nisso, que a demanda estava aí, ela estava só desagregada. No dia que eu saí da empresa onde eu trabalhava, em maio, metade de maio, na sexta-feira eu tive uma primeira reunião com o pessoal do Omelete. No dia seguinte. E você sabia dessa reunião? Assim, você saiu da empresa sabendo dessa reunião ou não? Você saiu e te ligaram? Eu já estava no processo de sair, eu pedi demissão no comecinho de maio, fiquei mais ali 10, 12 dias. Aquele prazinho que tem que cumprir. Tem lá que passar as coisas. Fui passar para minha equipe, né? Eu era diretor de marketing, tinha 17 pessoas embaixo de mim. Caramba. E aí eu saí de lá, numa quinta, na sexta eu tive essa reunião com o Omelete. Eu já tinha rolado uma conversa há alguns anos, com o Érico Borgo especificamente. Mas era, Comic Con, o que você acha? Quem sabe um dia, né? Ficou nisso. E chegando lá, eles me perguntaram o seguinte, olha, a gente tá pensando em fazer uma Comic Con aqui no Brasil e tal, e né, você já atuou no FIC vários anos, será que você não queria entrar, participar de alguma forma, assim? Eu falei, então, saí da empresa onde eu tava, pra fazer uma Comic Con também, eu ia perguntar pra vocês a mesma coisa. Ótimo. E aí, inteligentes que fomos, a gente resolveu todo mundo se unir, aí entrou a Pizzy Toys também. Então são empresas que estavam preparadas e pessoas que estavam preparadas para montar um evento desse tipo, com esse porte, com esse nível de relevância. Porque muitas pessoas tentaram já montar Comic Cons aqui no Brasil, em diferentes formatos, em diferentes momentos, mas a gente tinha, de um lado, eu e a Queda Escura Studios, né, na parte de quadrinhos e com um background enorme disso daí. O Omelete como um veículo que cobre cinema, TV, quadrinhos também e outras áreas da cultura pop há muito tempo e muito bem. O Renan e a Pizzy Toys com colecionáveis e com a Iron Studios, que também é um fabricante licenciado de várias empresas. Então a gente já tinha os contatos. O que faltava era juntar forças e botar o projeto de pé. Pois é, qual elemento do Capitão Planeta você é? Vocês juntaram os... Nós somos a Comic Con Experience.
Se eu fosse vocês, eu fazia, ó, o marketing, Daniel Marqueteiro aqui, ó. Faz o pôster do Capitão Planeta aí, ó. É melhor do que vender lama do Rock in Rio, né? Eu queria saber quantas lamas foram vendidas, velho, sério. Eu queria saber pra quem. Pra quem? Eu queria saber pra quem também. Se você que por um acaso... Ô, bicho, se meu filho for no Rock in Rio e falar, pai, voltei com a lama, chute nele, velho. Sai de casa. E a lógica era R$150, um negócio Pois é. assim. É brilhante, cara. Tem um velho ditado, cara, todo dia sai de casa, um otário e um esperto. Quando os dois encontram, Dá cara, negócio. dá negócio. Não tem. Onde eles guardaram essa lama esse tempo todo, né? Então, a início, a CCXP ia ser um evento muito menor do que foi. Porque a gente não tinha ideia do tamanho do mercado, nem da demanda de público, de expositores. A gente chegou a ver pavilhões que tinham 5 mil metros quadrados. E falou assim, não, vamos começar com 5 mil tá bom. Só que tem uma verve empreendedora muito grande nesse grupo. E a gente foi ousando mais e mais e mais e mais. Nas primeiras divulgações da CCXP a gente falava em 20 mil metros. Só que no final das contas a gente ocupou o São Paulo Expo inteiro. A gente foi para 39 mil metros. Ou seja, o evento, entre ele ser anunciado e ele acontecer, ele dobrou de tamanho. Virou o Hulk, cara. Eu lembro quando vocês O povo foi anunciaram ficando exatamente que dobrou de tamanho. Exato. E aí o evento foi crescendo e a gente ficou surpreso que o trabalho de venda estava funcionando, de venda principalmente do conceito do que era uma Comic Con. As empresas não tinham a menor ideia, mesmo as grandes, porque a Comic Con era um negócio que a matriz fazia nos Estados Unidos e ponto final. Aí quando a gente falava de, vamos fazer uma Comic Con no Brasil, tipo, O que é isso, né? o que, por quê, pra quê, como... Vocês tiveram que educar muita gente, assim, porque você chegar com um projeto de empreendedorismo desse tamanho e ainda assim é um projeto que ainda lida com várias áreas que você vai deparar com pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, Sim. cultura e por aí vai, pô, deve ser... Não foi... E não acredita na frase do Campo dos Sonhos também, né? Pois é. Será que o... Será que dá Será certo? que o povo vai vir mesmo? Pois E é. foi, cara, 2014 foi foda demais. E aí já dando esse salto pra gente falar da Comic Con de 2015. 2015. Pois é, porque em 2014 vocês arranjaram um belo problema de chegar com um evento daquele tamanho, cheio de coisa bacana, tanto de quadrinho, quanto de cinema, quanto de série, quanto de tudo. A primeira pergunta de 1 milhão é: como superar 2014? A única forma de superar a edição anterior é entregando uma excelente edição anterior. Mas a gente conseguiu crescer em 2015 porque tudo que a gente prometeu entregar no ano passado a gente entregou. E a gente tentou ir além nisso também. Então o evento vai crescendo meio que organicamente. Sim. Porque não são só coisas que a gente traz. Os expositores, eles são parte fundamental do crescimento da Comic Con, porque eles trazem atrações, eles estão presentes ali. O ano passado, em 2014, a gente teve 70 empresas presentes. Sim. Isso significa stands, mas também significa ações de ativação dentro do evento, como o Cartoon Network e outras que fizeram. Então, no ano passado, foram 70 empresas presentes dentro do evento, com stands ou ações de ativação. Esse ano, esse número passou para 150. Putz, Significa- só nisso aí já... que são mais empresas que estão ali participando, que perceberam que é um lugar onde elas tinham que estar. Aumentou o espaço também. Aumentou o espaço, e diminuiu um pouco o tamanho dos stands também, né? Pra caber tudo, né? Na verdade, a grande questão ali foi que as empresas que estavam presentes em 2014 fizeram questão de voltar em 2015 e de aumentar a área. Uma das coisas que a gente fez esse ano foi aumentar os corredores. Eles são 1 metro mais largos. Caramba, e já eram largos em No ano 2014. passado eles tinham 5 metros, eles têm 6 metros de largura. Para dar mais vazão para o público e também porque os stands eles trazem atrações cada vez mais legais. Essas atrações significam mais gente indo aos stands, significa mais acúmulo de pessoas naquela área, que bloqueia corredores. E se for pensar, igual você falou aí, 1 metro é o espaço ideal até para onde estavam formando as filas ano passado para os autógrafos, né? Exato. Então, se você for pensar, esse espacinho agora que a gente criou, fica para a fila de autógrafo, então não incomoda a galera que está transitando. E uma coisa que a gente falou, e foi muito enfático com os expositores, você vai ter uma loja dentro do seu stand, tem a fila da loja, dentro do stand. Porque o corredor é uma área de uso comum, não é uma área de stand. Entendi. Então ele tem que considerar isso no projeto. No projeto de arquitetura dele, que legal. Então tem uma curva de aprendizagem pra gente também. Eu tinha uma experiência da organização do FIC, mas era uma coisa muito à margem da questão toda, porque a coordenação geral
nunca, ficou comigo. Então, quando a gente diz que a CCXP é um evento de fã pra fã, é principalmente por causa dessas coisas. É legal. Não é uma coisa top-down, assim, de, vai ser assim e acabou. Até porque vocês também fazem parte do público, vocês são o público. Sim. O evento- Vocês têm que estar satisfeitos. Senão, se vocês não estiverem satisfeitos, isso não reflete. Exato, e apesar da gente construir um evento de certa forma para nós mesmos, acredite, a gente não aproveita nada do evento. Os únicos painéis que eu participei no ano passado foram os painéis que eu moderei. Só? Só. Eu não assisti uma pré-estreia, eu não tirei foto com ninguém, eu não tirei foto com Momoa, com a Rebeca, com o Sean Astin, com ninguém. A gente tomou muito cuidado de receber bem, de tratar bem todos os convidados que vieram. A comunidade de quadrinhos, especificamente, é uma comunidade pequena, as pessoas se conhecem. Nos Estados Unidos, eles têm um roteiro de Comic Cons que todo final de semana tem 2, 3 acontecendo em cidades diferentes. Saquei. Não do porte Não de do porte Nova York San e San Diego. São Nova York e San Diego, cada uma numa costa e aquilo ali. Chicago tem uma grande convenção, a C2E2, que também é da Reed, que é da New York Comic Con. O resto são convenções pequenas, basicamente um articelli com alguma coisinha a mais. Então eles estão no mesmo restaurante, no mesmo evento, se conversam, se falam o tempo todo. E tanto que quando eu fui convidar pessoas para vir para a CCXP 2015, muitas falaram, o Sean Murphy me falou que foi ótimo. Né? Então a notícia corre. Os convidados de um ano, eles são os embaixadores do evento a partir daquele momento. Que legal. Se a gente trata eles bem, se eles têm uma boa experiência e tudo mais. E Então, a galera que não foi também recebe a notícia e fala, agora eu quero ir. Exato. Agora eu quero ir. Daqui a pouco, você vai estar recebendo fila, né? já tem pessoas que... Eu vou pra New York Comic Con todo ano, já há vários anos. E já tem gente que me conhece, já de muito tempo, e fala, quando você vai me levar pro Brasil? A gente já tá nessa fase, é ótimo. Ivan, quando você vai me levar pra Nova York Comic Con? E todo ano, quando a gente vai pra Nova York, vai a turma da Chiaroscuro 20 pessoas. Que legal. É muito legal. Que comitiva, hein? É uma grande comitiva. Vai chegar o Silvio Santos, da caravana de onde? Caravana da Chiaroscuro. Eles ficam normalmente com mesa no Articelli de lá e pega uma fileira inteira, assim, 10 mesas. Pô, que massa. É muito legal. Bom demais. É o Brazilian Alley deles. É só brasileiro, assim, de ponta a ponta, só tem brasileiro. E todos da Chiaroscuro. Ô Ivan, e dentro disso que você até falou aí, dessa, vamos dizer assim, desse entrosamento que vocês têm com o Omelete, com a Pisitóis, tudo da área dos quadrinhos, vocês todos definem ou realmente fica na sua mão e eles opinam um pouco, eles, vamos dizer assim, eles têm confiança total em você mesmo, essa área dos quadrinhos do Ivan, no medo dele. Existe uma divisão na organização porque a gente decidiu desde o início que os sócios iam ter uma participação efetiva na organização do evento. A gente não ia contratar uma empresa de eventos e falar, vai lá e faz minha Comic Con. A gente queria aprender a fazer e nós mesmos fazer. Então eu, de certa forma, sou o curador dessa vertical do evento. Entendi. Então eu faço os contatos dos convidados, mas eu reporto tudo isso para todo mundo, o tempo inteiro. Fulano confirmou, Beltrano confirmou. E aí é um caminho de uma via de mão dupla. De vez em quando eu recebo várias sugestões de já chegou a falar com esse ou com aquele? Entendi. E muitas vezes eu já tenho até uma resposta para o então fulano não viaja. Ou... já sabe da agenda do cara todo. Eu já falei com ele, mas ele não gosta. Mas sempre tem essa troca, né? Do que trazer, como trazer. Mesma coisa vale para atores e outros convidados. Então a gente troca muito figurinha. Nós temos reuniões todas as terças-feiras para falar de absolutamente tudo. Inclusive, essas coisinhas que deram errado, que dão errado às vezes, eles explicaram pra gente ano passado que às vezes são coisas contratuais também, né? Eles colocam no contrato que podem cancelar e tal. Exato. Então às vezes não é nem culpa do próprio evento, né, Ivan? Os atores, especificamente, né, os media guests, eles estão aí no mercado, fazendo série, fazendo filme. No ano passado, o Gus Fring, o Giancarlo Esposito, ele estava certíssimo, combinadíssimo para vir, contrato assinado, pagamento feito, só que Não vai veio. fazer a segunda parte a parte 2 do Maze Runner. Caiu um Maze Runner no colo do cara, e aí, né? Não tem que fazer. Não tem que fazer. Entendi. O cara não vai falar, não vou fazer esse filme, porque eu vou no Brasil ver meus fãs. É racional que o cara vai estourar do lado mais fraco, o lado mais fraco é o evento. E seria racional do nosso lado entender também, né? Pois é. Fazer o quê? Mas a gente está nesse processo de aculturar as pessoas. Elas começam a entender que é essa dinâmica. Então não adianta ficar com mimimi, não adianta ficar bravo.
Tenha paciência, Comprei cara. por causa desse cara, agora ele não vem mais. Puta absurdo. Comprei por causa do Fred Mercury, ele nem vai cantar no Rock in Rio. Veio aquele Adam Lambert lá. Então, as pessoas estão começando a entender como que uma Comic Con funciona. Tem cancelamento, eventualmente tem mesmo, não tem jeito. A gente, do lado da organização, a gente se desdobra para que isso não aconteça. Pois é, viu, galera? Não é culpa deles, eles tentam fazer o melhor e às vezes são coisas da vida. E se os fãs ficam frustrados com o cancelamento, acredite, a gente fica 1000 vezes mais. Pois é, imagino. Porque além da frustração, porque a gente também gostaria que a pessoa viesse, existe toda a dor de cabeça que isso envolve. Claro. Então é bem De ruim, procurar a gente outro para odeia, substituir, Porque, talvez. Né? E às vezes é insubstituível, Claro. porque ele está vindo para atender um grupo de fãs de uma série específica, de um filme específico, mas são variáveis incontroláveis, a gente não tem muito o que fazer. E isso não é, porque é do Brasil. Não. Se você entrar no site de Nova York, de Chicago, de San Diego, de qualquer lugar, veja uma lista de convidados e lá no final você vai ver um grupo assim, tudo com uma faixinha. Cancelado, 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 cancelado. Porque shit happens. Tá vendo? Exato. Hashtag do programa hoje aí, ó. Shit happens. Shit happens. E falando de 2015, como é que tá estruturado o RCCL esse ano? O Articelli foi um dos grandes sucessos de 2014, era uma área que ficava lotada o tempo inteiro. Poxa. A gente faz o evento para os fãs terem acesso a conteúdo inédito, lançamentos de quadrinhos inclusive, mas também é um evento para os caras conseguirem vender. Né? Faz uma tiragem, vende, faz print, esgota, é esse espírito. É um evento de consumo. É um evento de consumo de conteúdo, de consumo de produto, de consumo de tempo. Tudo. E a gente quer que isso aconteça. E quando no ano passado a gente foi tendo feedback ao longo do evento de que, putz, vende tudo. Tanto que um dos pedidos que a gente recebeu, nesse ano ainda não vai rolar, mas que a gente recebeu do pessoal do Articelli podia ter um birô de impressão aqui dentro. Que legal. Caramba. Pô, Porque- e é uma boa ideia mesmo, Não é? né? Excelente Nem ideia. todo mundo é de São Paulo. E as tiragens se esgotavam. O cara E a galera precisava trazer de outro estado, né? O cara tinha que fazer print para vender. Acabavam os prints. Ele vai fazer o quê? Se ele tivesse o pendrive, ele ia lá, rodava mais 10, botava na mesa e continuava vendendo. A gente ficou bem feliz porque isso é uma forma de incentivar a produção, né? Porque a gente fez uma lição de casa de participar de vários eventos, usar esse repertório todo e falar o que funciona, o que serve, o que precisa ser tropicalizado para funcionar no Brasil, quais são necessidades locais, quais são coisas que vale a pena a gente portar e estabelecer aqui. O conceito de Articelli mesmo. E foi um RCCL, assim, com cara de Brasil mesmo, sabe? Pois é, Foi ele tinha- bem tupiniquinho. Ele já assim. começou com, acho que um recorde de meses, alguma coisa A assim, gente né, teve Ivan? mais artistas no Articelli da CCXP 2014 do que San Diego teve. Pois é, olha aí. Foi mais de 200, né? Foram 225. San Diego teve 209. E esse ano? Esse ano, até teve uma mudança na estrutura do evento. A gente tirou a parte de filas e colocou num outro prédio, no edifício garagem. E com isso o evento cresceu, o show floor cresceu. Ganhou esse espaço todo. E o Articelli cresceu junto, cresceu em dois sentidos. As mesas tinham 1,20 m, agora elas têm 1,40 m. E as mesas eram 125 mesas, agora são 163 mesas. Com isso, vocês estão esperando quantos quadrinistas? Com Por isso, a esse gente vai ter 265 quadrinistas. E a gente tem uma outra Caramba. área nesse ano, que é o Samurai Alley. O Samurai Alley é uma área de conteúdo de cultura japonesa. Que legal. Então a JBC tá ali dentro. Os otaku pira, meu irmão. Tem uma área de exposições, que vai ter uma exposição ali. E também tem o que a gente chama do Samurai Alley, propriamente dito, que são 5 mesas de desenhistas de mangakas. E ali a gente tem a nossa ilhazinha japonesa, que a ideia é que ela vai que crescendo nos maravilha. próximos anos. Jesus, chega o Natal, não chega a Comic Con. Pois é. Meu Deus do céu. E aí, a gente tá vendo que a nossa cobertura vai ter o quê? Umas 10 mil partes, né? Pois é. Nossa senhora. Ivan, pra finalizar aí, Frank Miller, convidado. Como que você chega pro Érico Borgo, pro Forlani, pro Renan e fala, conseguiu Frank Miller? Sim. Olha quem que o Ivan tirou de casa, mano. Frank Miller, velho. A gente, o primeiro anunciado desse ano foi o Mark Waid. Né? E Que co- já dispensa comentários. E quando a gente anunciou o Mark Waid, Mark Waid na CCXP foi parar no Trending Topics mundial.
E aí a gente já conseguiu confirmar o Jimmy Lee, conseguiu anunciar o Frank Miller. Teve muitas idas e vindas, avanços e retrocessos até tudo dar certo, mas a gente conseguiu, inclusive, o pôster oficial da Comic Con desse ano é do Frank Miller, que é o convidado de honra do evento. Pois é. Ele fez uma arte da Mulher Maravilha, que é uma das personagens principais de Dark Knight 3, e que ele fez uma arte inédita pra gente, e que é um pôster que vai estar em toda parte. Pois é, às vezes eu e o Dioguinho gostamos de chegar um pouco pro Frank Miller aí por Cavaleiro das Trevas 2 e outras coisas que ele fez aí, mas cara, o cara revolucionou o mercado dos quadrinhos com várias histórias, então o que a gente faz aqui é mais na zoeira. O cara é um mito, como o Ivan disse, é um convidado de honra, assim como os outros que ele citou aqui. 2015, a hashtag tinha que ser vai ser muito mais épico, não é Ivan? E vai ser mesmo. A quantidade de anúncios que a gente tem esse ano, os estúdios, eles entraram com tudo. Que doido. E aí coisas relacionadas, né, com a gente, com o universo de quadrinhos. A atriz principal de Jessica Jones, o Homem Púrpura. Isso foi maravilhoso. Isso, assim, Galera explodiu do Sense8. cabeças. Puxa vida, velho. Obrigado, Netflix. Beijo, viu? Olha, o pessoal da Netflix assim, abraçou o evento mesmo, o pessoal da Warner abraçou o evento mesmo. A Warner tá trazendo os uniformes de Batman vs Superman. Pois Pensa. é. Cara, olha só, a gente tá gravando um programa faltando pouco menos de 3 semanas, o programa vai pro ar faltando 1 semana, eu vou falar até agora, velho. A minha ficha não caiu, cara. Exato. Porque eu posso ficar frente a frente com uma das pessoas que me fez, ao entender mais de quadrinhos, amar mais os quadrinhos, cara. E eu tenho lançando essa dívida com o MacLeod eterna, cara. E lançando a graphic novel dele lá, que é um sucesso, já não deu. Eu ia comprar Sim. lá na Alemanha, só querem alemão e a vida é muito curta pra aprender alemão, então... Vamos lá, o MacLeod é um nome que eu tava tentando trazer já há muitos anos, pro FIC inclusive. Negociação, vai e volta, esse ano não dá, esse ano não dá, e de repente deu. E esse ano, também para quadrinhos, e vocês participaram em 2014, vai ter Masterclasses de novo. Sim, e aí isso é todas. outra perguntinha marota aí. O que esperar dessas Masterclasses? Porque 2014, cara, foi um belo show, belíssimas aulas, lições que a gente vai levar para nossa vida quadrinística e para sempre, cara. O ano passado foram 9, esse ano serão 10 Masterclasses, e elas começam justamente com o Scott McCloud. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu coração. E daí emenda com Mark Waid falando sobre a ideia, temas novos como pintura, que vai ser com o Esdado Ribic, capa, que vai ser o ano passado com David Johnson e esse ano com Jay Lee. O Jay Lee, tá? Artigo definido, por favor. Puta artista, Pro nome do rapaz. puta designer, assim, absurdo. Eu postei recentemente uma arte dele pro Mad Max, que é uma coisa... Nossa. Não, sério, não é nem assim, não é uma capa bonita, é um produto de design bonito, é além de qualquer descrição. Explode cabeças essa arte. E as cores da Juni Chung, né, a esposa dele, que as cores é um negócio, eu não sei Que dizer. dupla, que casal, que vida, né? As artes que eles fazem é uma coisa meio onírica, meio surreal, assim, é difícil de definir, é difícil demais de definir. E ele vai fazer uma masterclass de capa. Além da Lilian Mitsunaga, vai fazer uma masterclass de lettering, e encerra uma masterclass sobre trabalho de editoração e como trabalhar na Marvel Comics com o Ricky Purdy, que é o caça-talentos da Marvel, Sim, que tá vindo pro Brasil também. O Kaique tá até tremendo o pezinho aqui, tá doido pra chegar. Ivan, e os painéis? Novidades? Tem 2 painéis que a gente vai fazer pela primeira vez, painéis oficiais da DC Comics, que vai ser moderado pelo Dan Didio, ele que modera os painéis em San Diego. Eita, nós! Ou seja, presença praticamente, né, velho? É o Berdinazzi, o mezenga da DC Comics aqui no Brasil. Os caras que comandam o Batatal por lá. A gente vai ter os 2 editores-chefe da DC, o Dan e o Jim. Os 2 vão estar aqui. E no painel oficial da Marvel, que vai ser tocado pelo Ricky Purdy. Eu quero ver, é o lado A, lado B ali, meu filho, igual o baile funk, cai na porrada ali, CDQ filmando de longe, furando fila, imprensa aqui, ó. A gente espera que, por sorte, não vai ser no mesmo dia. Não. Um vai ser na quinta, outro vai ser no sábado, então eles estão separados ali no tempo. Que beleza. Também pra não ter uma overdose de conteúdo de um tema só de quadrinhos, tudo num dia só, então a gente espalha tudo. Pra quem puder ir só no sábado,
tem alguma coisa, quem for só na quinta também tem. Então não fica assim o dia de cinema, o dia de TV, é tudo ali misturadão para todo mundo poder aproveitar tudo. Demais. E vão acontecer no Auditório Cinemark, que é aquele auditório gigantesco de 2.350 lugares. Que a gente vai ter esse ano. Tem tudo lá. Ah, é tão bom ser imprensa, a gente pode passar direto, isso é muito legal. Tô zoando, viu, gente? Imprensa pega fila, tá? A gente Exatamente. tem que entrar na fila e sem chororô. E se a gente vê você, jornalista maroto, furando fila, dando carteirada, vai tomar voadora. CDQ vai filmar e vai divulgar. Vai divulgar ao vivo. Certo? Pega ali, ó. Ivan, que maravilha vai ser essa Comic Con então, hein, cara? Quer falar de mais alguém que tá vindo, mais algum painel? Eu quero, cara. Alguma coisa você quer, Dioguinho? Quero. O Clube do Quadrinho estará lá aos 4 dias. Isso é importante pra caralho. Pelo menos Presenças pra mim. ilustres. Ah, puxa vida, a gente Sempre. fica feliz demais. Ivan, uma perguntinha. Alguém que você gostaria de ter trazido muito, você gosta muito, infelizmente não deu, que você tentou e não deu? Sim, vários, mas... Aquele, assim, só pra galera falar, Não, eu não vou falar pelo seguinte, tem os convidados de 2015 foram negociações que a gente tentou para 2014. Então, como é um evento anual e é um evento que não vai acabar nunca, então as negociações elas se desdobram. Continuam em andamento. Elas continuam em Legal. andamento e jogam para o ano seguinte. Então tem alguns nomes que viriam para esse ano e que não deu certo agenda, outros compromissos e tal, e que já estão apalavrados para o ano que vem. Ó, eu já tenho o meu escolhido então, hashtag traz o Warren Ellis. Warren Ellis é um que eu já tentei trazer pro FIC, não deu certo, mas é um que tá sempre na lista. Ai, que bom, é bom Sim. saber. Você tem algum, Dioguinho? Tenho. Quem? John Cassaday, por favor, cara. Olha, eu adoraria, porque o Cassaday é... Ele planetary. Sim, sim, sim. Só isso que eu tenho pra dizer. Pra finalizar, conta pra essa galera aí, faltando uma semana, mas a data e o local da Comic Con Sim. Experience esse ano, que vai ser essa maravilhosidade que a gente falou aí. Comic Con Experience é em São Paulo, no São Paulo Expo. Ela acontece de 3 a 6 de dezembro, sendo que os ingressos de 5 e 6, sábado e domingo, já são esgotados. Ah, Ó. Ele avisou. ele avisou, Olha, tem avisei, um ano eu tá avisei. avisando. Então, toda vez que alguém fala, não tem mais ingresso de sábado, hashtag eu avisei. Olha, eu tenho um ingresso sobrando, ele custa R$5.000. Troco no Novo Experience. Porque agora... Tá vendo? Não tem como. Os ingressos eles esgotaram mesmo muito rápido de sábado. Os de domingo esgotaram na sequência. A gente tá gravando com um pouco de antecedência. Eu não sei em que pé que vão estar os de quinta e sexta. Pois é. É provável Os passaportes também esgotaram, né? Os de 4 dias? É. Sim. Porque quando acabaram sábado e domingo, a gente também teve que cortar os de 4 dias. Porque os 4 dias incluem sábado e domingo. Claro. Se não, acabou. A Acabou gente, o acabou a pipoca. a gente só manteve o full, porque já havia uma reserva de vagas para full desde o início. Mas o full também logo mais acaba. E o full está cada vez mais cobiçado. É um ingresso caro, um ingresso caro, mas ele vale quanto pesa. Porque a pessoa consegue aproveitar o evento de um jeito, de não pegar fila para absolutamente nada, de ter cadeira com o nome dele dentro do auditório principal para assistir pré-estreia, Tá vendo? painel, ficar na primeira fileira e ver o cara ali de pertinho. Master of carteirada, cara. Sim. Master. Psh, toma na cara aí de novo. É isso. Chega ao fim, programa sobre o Ivan e sobre principalmente a área que ele toma conta aí na Comic Con Experience. A gente tava doido pra fazer essa conversa com você, Ivan. Sim. Muito obrigado. Não Essa é de entrevista está acontecendo durante o FIC. O Ivan se disponibilizou a sair do evento que ele tanto gosta, que ele tanto ajudou aí a cuidar durante esses anos, para vir aqui conversar com a gente. A gente fica muito grato. Obrigado, cara. De coração mesmo. Por tudo. Não só por vir aqui gravar com a gente, trocar ideia, mas também por apoiar e encorajar a gente a falar de quadrinho o tempo todo, toda semana. Esse cara incentiva a gente, orienta a gente pra caramba. Então, assim, pô, Curte tudo, tá de olho em tudo, compartilha Assiste tudo, assiste tudo. E Dioguinho Master, cara. Pois é, isso mesmo. é muito legal e a gente E- dá muito valor a isso, né, Dioguinho? Demais. Então, assim, um muito obrigado, muito pouco. A gente continuaria batendo esse papo até sei lá Nossa quando. Senhora. Porque o que mais tem é história. E pode ter certeza que a gente ficou assim, ó, na borda de cima ainda. Tem muita coisa ainda que renderiam outros programas. Que seja o primeiro de muitos.
Você tá mais que convidado, ad eterno, igual o Comic Con Experience também, a voltar aqui no Clube do Quadrinho. E eu gosto muito dos joguinhos, é sempre um prazer encontrar Poxa, vocês. cara. E prazer Bom gravar aqui demais. com vocês. Muito obrigado. Prazer é nosso. A gente fica muito feliz e muito emocionado. Sim, e se você tem uma história da Comic Con Experience de 2014, se você vai à Comic Con Experience de 2015, ou já tem um ícones aí na sua casa, já viu alguma exposição do Ivan, fala aqui nos comentários pra gente, não só aqui no YouTube, mas no Facebook, no Instagram e tudo mais, né, não, Dioguinho? Certíssimo! E se você quer dar o seu rim pela nossa credencial de imprensa de sábado e domingo, vem aqui no e-mail do CDQ, se liga no cdq@gmail.com que a gente pode conversar, mas tá difícil, viu, parceiro? Assunto mercado negro, tá? Adianta lá uma vez pra agilizar a nossa vida. Exato, quem tem, quem não tem fica pra 2016. E, pra finalizar, né, Dioguinho? Temos o nosso site que já tá lotado de posts do FIC e estará lotado de várias fotos, entrevistas e tudo em tempo real que a gente fizer na CCXP. Exato. E o endereço é clubedoquadrinho.com.br. Cola lá, que ó, aguarde e confie, viu? Ivan, quer falar alguma coisa pra galera pra gente dar tchau? Espero vocês na CCXP 2015. Talvez só na quinta e no domingo. Na sexta, né? Pra quem não comprou ingresso ainda. Mas a gente está trabalhando duro mesmo. É muito para fazer um evento cada vez mais épico. E Exato. com certeza será, a gente tem certeza disso, ad eterno também. Então é isso, né não, Dioguinho? Missão cumprida, cara. Chegamos ao fim de mais um Clube do Quadrinho. Logo mais tem mais. Tchau. Exato. Eu vou ficar colando aqui na cara dura, pera. Tá, cola aí, Dioguinho. Você não tem umas Né? slipcase sobrando lá pra mandar pra gente, não? E aí a gente começou a estruturar o evento naquele momento e buscamos referências. Isso, velho. Lama do Rock in Rio, velho. É uma loucura, assim, o evento foi um sucesso de vendas. Separa um espacinho lá pra mim ano que vem botar umas 2 máquinas de impressão. Olha o Daniel aí, marqueteiro. Aí, ó, Clube da Impressão da CCXP Clube da Impressão, 2016. filho. Chega gritando Diogo, ganha 10% de desconto. Maravilhoso, velho. Gravamos, que milagre. Agora a gente quer gravar na Batcaverna. Aê, Vai, Kaique! Que dia que você vai, Kaique? Todos? Não, vou só na quinta e no sábado. Ah, conseguiu sábado então. Aí Eu o Kaique é antecipado, esperto e rapaz. vocês não. Oh. E você tá indo ver quem? Especialmente. Cara, Scott McCloud, Doido. Tá no coração, né? cara. É isso aí. É coisa demais. Valeu, Kaique, pelo carinho que você tem do CDQ também, cara. Imagina, cara.